Empreenda Mais é um programa de empreendimento da TV Manaim, veículo de comunicação da Igreja Cristã Maranata. Hoje o tema deste programa é sobre comércio exterior, desafios, oportunidades. O comércio exterior movimenta o país, movimenta o mundo desde a antiguidade, é uma atividade milenar. E nós estamos aqui com dois especialistas nesse segmento de comércio exterior, o Bruno Fernandes e o Daniel Fernandes. São dois irmãos, são proprietários de empresas nessa área, empreendem e também comercializam para outras empresas com uma atividade chamada de comércio exterior ou trading, né? Empresa de trading. Então sejam muito bem-vindos. A contribuição de vocês certamente será relevante para o nosso público que está participando desse programa, e eu começo aqui perguntando a vocês o seguinte: o que atrai alguém, um empresário, para o comércio exterior, para importar ou exportar? Você, Bruno, o que atrai? O que te atraiu, por exemplo? Você entrou nesse mercado, né, vocês dois, há muito tempo. Olá, telespectadores, e a paz do Senhor também para os irmãos que nos assistem. O comércio exterior atrai todos os tipos de empresas, pequeno, médio e grandes empresas, pois há uma estratégia com o mundo globalizado de você encurtar carnais. Então, você conseguir o fornecedor do seu fornecedor é a principal menina dos olhos de todo empreendedor. Então, você encurta canais, aumenta a margem de lucro. E com o mundo globalizado, tem acontecido muito do seu fornecedor querer vender para o seu cliente e muito do seu cliente buscar também o seu fornecedor. Então, está acontecendo nos últimos anos, com a globalização muito forte, acredito eu, nos últimos 10 anos para cá, essa mudança de cadeiras. Então, tem sido uma transformação muito forte. Então, é isso que atrai a busca no comércio exterior. Como é o nosso país, o Brasil, né? Ele produz, é um país pouco industrializado. Então, quando a gente vai para fora do país, quando você conversa, você sabe que é do Brasil, eles querem importar produtos commodities, então frutas, alimento, que a gente é muito forte. Carne, né? Carne. Então, assim, na parte de alimentação, né, a gente é muito forte, mas nos produtos industrializados, a gente já é bem deficiente, né, a nossa nação. Então, por isso que quando se fala de importar, são produtos normalmente industrializados. E a ideia, o que atrai, foi a sua pergunta, acredito, né? É essa, encurtar canais e aumentar a margem de lucro. Muito bom. Daniel, quando o Bruno acabou citando China, né, aqui na fala dele, a Ásia, a China... falou de troca de cadeiras, né? Então, às vezes é um país ou outro, seria nesse sentido, troca de cadeiras? A troca de cadeiras é mais no sentido, você tem ali... Vamos falar de segmentos, né? O segmento de comércio. Você tem lá o consumidor final, você tem a lojinha, o varejo, o distribuidor, a marca ou importadora. Normalmente marcas produzem alguma coisa e importam muitas coisas, e você tem a fábrica lá na China. Ou Ásia, ou Estados Unidos, países industrializados, Índia, por aí vai. Então, o que está acontecendo muito? Essa fábrica já está vendendo direto para o seu varejo ou direto para... A troca de cadeiras, então, seria nessa cadeia, essa troca essa mudança. na cadeia de comercialização, está tendo uma troca de cadeiras aí, de papéis. Então, quem não importava está começando a ver e querer importar. Que acaba sendo a verticalização, né, da cadeia. Antes o lojista... Ali quem vendia para o consumidor final detinha o poder ali de vender, tinha ali a clientela dele, e ele então tinha que buscar algum fornecedor. Mas hoje em dia esse próprio fornecedor ele já está indo diretamente
a clientela. A esse varejista, vamos A dizer esse, assim. a esse varejista e aos clientes desse varejista, muitas das vezes. Que coisa, hein? Através de marketplaces que têm surgido muito forte no Brasil. Então, acaba que encurtou esse caminho, facilitou esse encurtamento. Então, hoje, muitos exportadores estão conseguindo atingir até os próprios clientes finais no Brasil. Um CPF, vamos dizer, quer comprar algum produto, algum item que veja uma oportunidade de comprar diretamente de um exportador da China ou de qualquer outro país, na verdade, né? Ele vê essa oportunidade, forçando o lojista a fazer também a mesma coisa. Ele correr atrás, ele ir atrás de um exportador da China para ele ter os produtos mais baratos na loja dele. Pelo que você está falando então, Daniel, parece que o que era mais complexo acabou sendo simplificado também em termos de desembaraço fiscal e tudo mais, ou não? Continua a complexidade? Comercial foi facilitado devido aos marketplaces no Brasil e também a outros marketplaces que você encontra fornecedores na China, outros países, Turquia, Índia. Porém, a parte ainda de fazer, a parte de trazer para o Brasil, fazer o desembaraço, a nacionalização do produto, que nós assim chamamos, acaba sendo um pouco complexo ainda. Okay. Então, acaba tendo a necessidade de algum especialista, de ter alguma pessoa, ou às vezes dentro da sua empresa, ou você contratar um serviço terceiro, que vai ter a experiência ali de fazer a classificação correta do seu produto, de fazer até a parte logística, da melhor forma, qual que é a melhor rota, né? De você trazer o seu produto da Ásia até a sua empresa, até o destino. Então, acaba tendo essa complexidade que hoje não está tão facilitada, mas tem diversos players no mercado que fazem esse auxílio. Esse suporte, né? Aníbal, o que o Daniel falou, na sua pergunta, falou assim, tributariamente, a alfândega, assim, nada facilitou, assim. Aliás, a nossa tributação é muito complexa. A tributação complexa, você tem, não vou entrar muito em detalhe, mas você tem, por exemplo, um negócio chamado ex-tarifário. São detalhes mais do comércio exterior, assim, muito profundo, que não vem ao caso, mas isso continua, esse monstro. Mas o que facilitou muito é a tecnologia. Vou dar um exemplo simples, tá? O Google Translator. Então, você faz a tradução rápida, que antes você não conseguia, você tinha que pagar um tradutor. Para conversar, né? Para conversar, a comunicação, então, a tecnologia sendo avançada nessa parte de comunicação, então isso facilitou a troca de e-mails, você entra nos aplicativos que são utilizados pelos seus fornecedores, seja na Índia, China ou Estados Unidos, onde tem os principais indústrias, isso facilitou. Muito bom. Bom, eu estou vendo que vocês citaram aqui alguns países que o Brasil importa, deve ser muitos, vários, né? Em cada segmento deve ter um produto ou interesse por preço ou por escolha em cada país, mas sempre quando nós falamos de importação, nós vamos lembrar de China, né? O volume brasileiro de importação da China é muito grande. Por que, Daniel? Até assim, você que esteve lá recentemente, o Bruno também conhece, né? Lidam com a China diariamente, mas o que você assim apontaria como mais importante para essa escolha pela China? É preço apenas? A China hoje ela tomou um papel, tomou uma posição mundialmente que acaba atraindo todo mundo a fazer importação diretamente da China. Porém, quando você vai conhecer um pouco mais o mercado, você vê que vai ter algumas, principalmente, por exemplo, no Brasil, vai ter alguns pontos que você vai ter que levar em consideração na hora de escolher o seu país para importar. Exemplo, a China. Há algumas leis tarifárias no Brasil que ele impõe um acréscimo no valor da importação do produto da China, que é o que a gente chama de antidumping. Então, por exemplo, você vai importar um certo tipo de produto da China. Se você for importar da China, você vai ter esse acréscimo de imposto. Agora, se você for importar de outro país, Turquia, Vietnã, Índia, já não vai ter esse acréscimo tarifário. Então, acaba que no Brasil a gente faz essa escolha. Fala assim, olha, esse tipo de produto posso importar da China. Outro tipo de produto eu importo de outro país. E também tem algumas especialidades. Há países que são especialistas em tecidos. Há países que vão ser especialistas em produtos 100% de borracha. Então, acaba que você, na hora de... você vai conhecendo o mercado,
você vai vendo essas peculiaridades, né? Ah, Ok. poxa, eu vou importar tecido? Não, da China não vale tanto a pena, vou importar de outro país. Então, você vai fazer essas escolhas, até porque na próprias feiras que você visita na China, você se dispõe aí presencialmente, há outros players de outros países expondo nessas participam feiras. lá. E aí você vai conhecendo, você vai tendo todo um meio de entender como que funciona o mercado e acaba sendo a China indo do centro do comércio mundial, porque você conheceu um player de outro país na China. Então você dispõe a viajar Interessante. para a Vira China. quase que uma feira internacional, É né? uma feira internacional. Há internacional. expositores do Brasil, por exemplo, nessa feira. Expõe café, expõe algumas commodities nessa feira, nessa principal feira do mundo que fica na China. Na China. Certamente aqui no Brasil também deve ter feiras que atraem outros países para apresentar os seus produtos, né, Bruno? Aqui no Brasil é mais segmentado, né? Então você vai ter a feira do setor automotivo, a feira do setor de construção civil, então é mais segmentado as feiras. Essas feiras globais que são lá em Guangzhou, na China, elas já são assim, são 3 fases e são dezenas de milhares de Interessante. metros quadrados e dezenas de milhares também de exportadores de todas as áreas que você pode imaginar, desde produtos químicos, farmacêuticos, a construção civil, a máquinas, equipamentos, insumos, assim, é gigantesco. Interessante. Bom, para quem está nos ouvindo, imagino que se ele tem interesse em exportar ou importar alguma coisa, ele está ouvindo de vocês aqui uma complexidade enorme, desde tributação, custo, transporte, a escolha do fornecedor ideal. Esse produto, quando ele é importado, por exemplo, ele passa um período no mar, vamos dizer assim, né? Nesse transporte aí em navios. E isso gera custo, naturalmente. Às vezes ele tem que pagar à vista lá para depois vender aqui 3 meses depois ou mais. O que alguém iniciando um negócio hoje, ele quer começar? Ele viu, quer vender copos, algum produto, ele quer iniciar um negócio importando. Qual o caminho, qual o conselho que vocês dariam? Vamos começar por você, Daniel. Qual o conselho que você daria? Ele começa por onde? Vamos lá, Normalmente hoje, assim, te interrompendo, Tem um radar expresso, diz né, assim, que facilitou normalmente bastante. hoje, as pessoas dizem assim, comece pelo Google, né? Comece perguntando ao Google. Mas aqui, qual o conselho de vocês que têm experiência, bagagem, fazem isso diariamente? Exatamente. Há basicamente 2 pontas para quem está iniciando. A primeira ponta, no Brasil, você tem que se preparar tributariamente. Não só tributariamente, há alguns pontos que você precisa preparar a sua empresa para fazer a importação. Fiscalmente. Né? Fiscalmente. Então ele teria que ter um especialista que o orienta. Não, é isso daí, uma pessoa que vai prestar esse serviço para você. Você vai buscar consultoria, né? uma consultoria, um prestador de serviço que vai te entregar o passo a passo para fazer dentro do Brasil ainda. Você nem está conversando com o exterior, que é tirar um radar. O radar é aquilo ali que vai te dar a possibilidade de você fazer uma importação, de você fazer um desembaraço aduaneiro de algum produto que chega no Brasil em seu nome. Na verdade, em nome da sua empresa, né? Do seu CNPJ. Hoje, há 3 modalidades de radar. O radar expresso, que você consegue, com os documentos básicos, você consegue, através do seu certificado digital também, tirar no site da Receita Federal. Vai te dar ali um limite de $50 mil semestrais para você fazer a sua importação. Ou um radar limitado, você vai precisar reunir mais alguns documentos. Necessariamente você vai precisar... Radar, então, é uma autorização da Receita Federal. Exatamente. Preparo, vamos dizer assim, um selo que você tem, uma autorização para fazer determinada importação. Exatamente. Para fazer importação e também para fazer até exportação também. Exatamente. Tá. E aí, para radar limitado, você vai precisar de entregar alguns documentos a mais, ter uma capacidade financeira que a Receita Federal te cobra, que te pede comprovação, que você consegue importar $150 mil semestrais, ou o radar ilimitado, que você tem que ter uma capacidade financeira um pouco maior para conseguir fazer
qualquer valor acima de 150 mil dólares. Aí as grandes empresas, naturalmente, devem precisar. Que precisam, que vá ultrapassar esses 150 mil dólares, ele já tem que se preparar para ter o radar ilimitado. Além disso, você tem que se preparar na China. Na verdade, nem na China, né? Do país que você está se propondo a fazer a importação. Desde pesquisar o fornecedor, pesquisar a procedência, que a gente chama de um serviço de sourcing, né? Aqui no Brasil há várias empresas que prestam esse serviço para você diretamente no país exportador, que é buscar a fábrica. Às vezes você já achou algum contato de fábrica, mas você não visitou localmente, não conheceu fisicamente. Você consegue pedir para algum especialista local fazer essa visita, fazer essa verificação, averiguar se realmente é uma fábrica, se se você não está passível de sofrer algum golpe, ainda mais que você está do outro lado do mundo muitas das vezes, né? Você não consegue ter essa comprovação via e-mail, tem que ter algo mais presencial. Então essa assessoria lá no país vai ajudar a você evitar um golpe, escolher o produto, escolher o fornecedor que vai realmente cumprir com averiguar a qualidade. Com aquela amostra. Ah, poxa, eu quero um copo de vidro. Aí às vezes você faz um pedido de copo de vidro, aí a fábrica está preparando um copo de plástico. Com vidro de baixa qualidade. Às vezes a espessura. A espessura, alguma coisa que vai alterar ali, que vai que você estava esperando. Com o preço que você ia comprar uma qualidade, um preço para vender, chega no Brasil, quando você vê fisicamente, algo totalmente diferente. Então, para evitar essa surpresa, né, necessariamente você precisa fazer esse serviço de sourcing no local, inspeção de fábrica, em conhecer os donos da fábrica também, para ver a procedência, ver o histórico, que aí você consegue através de alguma empresa no Brasil, ou também tem grandes empresas de consultoria, que fazem esse serviço, que averiguam e te certificam. Fala assim, olha, essa fábrica que você prospectou, que você encontrou, é uma fábrica de verdade, o produto que ela te prometeu, ela fabrica mesmo, nesse preço, nessas condições, você pode pode fazer o pagamento para iniciar a produção sem problema algum. Para o pequeno empreendedor, o que o Daniel falou do radar expresso facilitou muito. Porque 50 mil dólares parece pouco, né? Mas como a nossa moeda está fraca hoje, na verdade por muitos anos já não é uma moeda forte, são para o pequeno empreendedor, o pequeno distribuidor ou lojista, enfim, a gente está falando mais de comércio, é um passo inicial bom. E antigamente, para você tirar esse radar limitado de 150 mil dólares ou ilimitado acima de 150 mil dólares, era muito complexo, muito difícil, demorava. E por que é complexo? Porque o órgão legislador lá, o órgão que fiscaliza, ele pensa o seguinte, eu estou abrindo as fronteiras, os portos para alguém ou uma empresa, né, trazer, entre aspas, o que ela quiser. Porque pode ser que, por exemplo, venha a sua mercadoria e nem sempre, também não vou entrar muito em detalhe, nem sempre da canal vermelho, ou quer dizer, da canal verde quer liberar rápido. Se der algum canal vermelho, a parametrização que a Receita, lá, a alfândega, faz para parar o seu container. Mas se der canal verde, o órgão fiscalizador nem olha o que está ali dentro. Ele acredita que está no papel. Então, por isso que ele faz uma depuração, Aníbal, para não dar essa condição de importação para qualquer um. Mas isso facilitou muito os 50 mil dólares, assim, porque você tira se você tiver os documentos, meia hora você tira um radar expresso. Uma empresa pode se habilitar. Uma empresa pode se habilitar. Quando vocês falam de nacionalização, então nacionalização passa desde a tributação para a entrada no país, como também aquele produto ser, por exemplo, averiguado e se enquadrado no Inmetro, na Anvisa, nos órgãos do país para depois disso tudo que o Daniel falou, você se preparou, verdade. Depois você se preparou aqui no Brasil, sua empresa, tirou o radar, vamos tratar do radar expresso. Olhou, não, eu achei uma fábrica via sites de buscas, tipo Alibaba e tudo mais. Achei, tá tudo certinho. Agora eu tenho que fazer a importação. Então, normalmente as pequenas empresas, pequenas, médias, até grandes também, procuram trades ou empresas de comércio exterior que vai fazer essa parte alfandegária para esse pequeno empreendedor. Só que tem que ter muito cuidado nesse momento, porque todo produto ele tem um NCM, que é a classificação, a nomenclatura do produto.
Classificação fiscal no Brasil. No Brasil, do Mercosul. Nomenclatura, comum. Então, essa classificação da NCM é onde acontecem muitos erros. Então, uma classificação errada, ela é passível de multa. Talvez pagar um tributo a mais também. Pagar um tributo a mais. Tem casos emblemáticos aí no comércio exterior da Pode Crocs, contar alguns, se por puder. exemplo. Você tem ali da Crocs, o importador de Crocs define, Crocs é um sapato ou é um chinelo? É um chinelo fechado ou é um sapato Crocs, aberto? para quem está nos ouvindo, é uma marca de chinelo. Daquele chinelo de borrachado, sandália, né? Então, você tem assim, muitos casos que... Lógico que quem está importando, quando é um caso obscuro ainda... Se é sapato, é uma tributação, Exato. É um NCM. Se é chinelo, é outra tributação. E aí, então, quando você está importando pela primeira vez, você vai... e não tem ainda... Vai passar por essa validação, vamos dizer exato, assim. E não tem algo decidido pelo órgão fiscalizador, que é a alfândega, vamos dizer assim, não tem uma jurisprudência, não é esse o nome chamado na alfândega, mas... trazendo para o juridiquês, e quando não tem formado ainda uma decisão, o que o importador, o que a lojinha vai fazer? Ela vai inclinar para aquele que é o menor tributo, porque se você classifica num número tal, é um tributo, se você classifica em outra nomenclatura, é outro tributo. Então você tem essa escolha e é muito importante. Então, assim, as complexidades são inúmeras ali, e o Daniel falou do frete. Algo muito interessante, o frete ele incide sobre a base de cálculo do que você está comprando. Então, se você está comprando um produto que custa $10 mil toda a sua compra, e o seu frete está dando $5 mil, você vai pagar imposto sobre 10 mais 5, sobre $15 mil. O frete inclui... É um dos poucos lugares do mundo, na verdade eu não conheço outros que faz isso. É bem Inclusive peculiar. O ICMS é isso, né? Incluiu o S lá no ICMS, que era só ICM antigamente, incluiu o S, que é serviço, para incluir os fretes. Você soma mais coisas na cadeia. Eu sempre brinco, se você trouxer um container com um único parafuso, esse parafuso custa $1, seu container custar $5 mil, você vai pagar imposto sobre 5.001 dólares junto tudo. Então, assim, é bem complexo, é bem arriscado fazer sem auxílio. Ótimo. Bom, pelo que vocês estão falando, a gente já imaginava isso, comércio exterior não é para amador, né? É uma coisa que você deve, ainda que ele seja amador, ou iniciante, né? Ele deve procurar assessoria e consultoria, empresa que possa fazer toda essa operação para eles, como vocês têm uma que é a Ato, né? A Ato do Brasil é uma empresa nossa, minha, do meu irmão, com alguns outros sócios, que tem aí uma experiência maior aí do comércio exterior. Um dos nossos sócios estão quase 30 anos de comércio exterior. Mas, você falou assim, o comércio exterior tem uma complexidade, que você tem isso. Mas é nessa complexidade que está, muitas vezes, a oportunidade, né? Então, você vê que tem menos pessoas fazendo, então, automaticamente, tem uma margem aí maior para o empreendedor. O objetivo aí é conversar no programa com empreendedores, então, assim, busque, comece arriscando menos, não vá com o seu capital inteiro. Não é que você vai tomar golpes no comércio exterior, mas a questão é muito eu falei do copo, vamos usar ele que está aqui perto. Você imagina que está comprando um copo de 500 ml, quando chega, na foto é 500, tudo está certo, é 500, aí na hora que chega é um copo de 50 ml. Então, esses são os problemas que pode acontecer no comércio exterior. Então, validar, ter muito cuidado. Mas, assim, tem uma boa assessoria. Nós estamos aí, mas tem outros concorrentes aí no Brasil inteiro também. Muito bom. Daniel, o Bruno falou assim, num container vem um parafuso e você acaba pagando o frete e tal. Mas eu não queria lembrar da tributação novamente ou do parafuso dentro do container. Mas um container... normalmente é a forma de transportar o produto em navios, né? Exato. Então tem container, se eu não me engano, de 20 pés e outro de 40 pés, é isso? Exatamente. Né? Esse container, ele vem um produto de um fornecedor só
um produto só ou pode vir vários produtos de vários clientes, por exemplo, de vários compradores dentro de um mesmo container? Como é que se dá isso na questão de transporte? Porque caminhão aqui no Brasil andando aí para fazer entrega, ele está transportando por muitas vezes os produtos de vários, com várias entregas e tal. Como é que se dá isso para o comércio exterior? Só para ele não pensar assim, eu tenho que comprar um container de produto, né? Exatamente. Hoje no comércio exterior há basicamente 2 tipos de frete. No marítimo, né? Que é o LCL e o FCL. O LCL é quando você compra partilhado. Você compra alguns poucos produtos e você usa uma parte do container. Ok. De 40, de 20 pés que seja, normalmente é de 40. E aí, ao invés de você encher o container inteiro, você separa um espaço do container para você. Faz um cálculo aí dessa Exato. parte Aí a de cada um. agência de marítima, a agência de cargas vai fazer esse cálculo para você, ou trazer o container cheio somente seu, produtos seus. Você pode colocar de um fornecedor exatamente, ou de 2 fornecedores, mais de 2 ou mais também, onde você ali fecha o cálculo, você fecha o frete diretamente com a agência de cargas, e ali você escolhe quais fornecedores que você quer colocar, quais produtos, né, você quer colocar dentro daquele container, que a gente chama de fazer a ovação do container de acordo com a sua necessidade no local de exportação. Muitas coisas têm que ser levadas em consideração também na hora de fazer esse fechamento. Desde localização. Às vezes, por exemplo, a China. A China é um país continental. Então, você comprou de 4 fábricas, mas 4 fábricas totalmente distantes. Como se aqui no Brasil fosse Rio Grande do Sul, Vitória, Manaus, Belém. Mas não, você tem que fazer algo pensado também, uma logística um pouco mais perto, cidades próximas, que você consiga fazer com o mesmo container essa rota, porto, né? Sair do mesmo porto, fazer toda a rota planejada, que você consegue sim economizar no frete. Quando você consegue aproveitar ao máximo um container, você consegue maximizar o seu frete, pagando no final menos, custando menos para você essa importação ao final. Entendi. Quando vocês falam de uma empresa, então, para tirar um radar, ainda que seja o expresso, o menor, e essa empresa, ela precisa, por exemplo, mudar o regime tributário dela no Brasil? Não. Ela tem um CNPJ normal e ela diz assim, eu tenho uma lojinha... no Simples Nacional, vamos dizer assim. Tá. Você pode continuar no Simples Nacional, tirar o expresso. O que a gente sempre fala, e a gente encontra muito cliente que cresceu e aí hoje quer importar, tem um grande problema, eu queria até salientar aqui, fazer integralização do capital. Okay. Parece brincadeira, mas eu te falo que, eu não sei o percentual, mas a cada 5, cliente que vem novo, está querendo importar, a pessoa começou lá do zero e está crescendo, faturando milhões, agora é minha hora de importar. Aí na hora que a gente pega as documentações, ele não fez a integralização de capital quando ele abriu há 20 anos atrás a empresa, não fez a integralização de capital. A integralização de capital, para quem está nos acompanhando, é aquele capital que vai lá no capital social da empresa. O Bruno está dizendo, está lá R$10.000 quando você abriu a empresa, passaram-se ali 5 anos e a sua empresa tem um capital de R$1 milhão, e isso não está ali, isso prejudica lá então na importação ou na exportação? Para o Radar Expresso, a alfândega ela não olha isso no Radar Expresso, lá no início. Mas quando você cresce um pouquinho, você quer tirar o radar limitado, $150 mil, aí você já vai ser indagado sobre isso. E é algo pequeno, fácil de fazer, que é a integralização de capital, mas não é feito por muitos. Aí você tem que, para consertar essa contabilidade, você demora mais tempo. Então você vai começar a fazer documentações aí que demora muito. Um conselho. Nós estamos aí, um conselho, né, para quem está desejando importar ou exportar, já fazer essa atualização de capital, naturalmente, preparar documentos e tudo mais. Mas o que vocês dois, vamos começar aqui com o Daniel, para nós encerrarmos, nosso tempo está
se acabando, né? O que vocês aconselhariam para quem vai iniciar no sentido de desafios ou oportunidades? Um conselho, Daniel. Acredito que um conselho seria buscar um parceiro de confiança, Ok. um prestador de serviço, um consultor, que vai te dar essa orientação, principalmente inicial. Muitas das vezes você já tem uma experiência, você pode ter uma empresa, você já pode ter um atacado, uma própria loja, que você já tem ali uma experiência no mercado, comércio local, e você busca essa oportunidade, mas você tem que estar ali calçado de Bem assessorado, bem né? assessorado, para não sofrer golpes, às vezes também para não sofrer alguns reveses quando você faz toda a operação certa. Mas igual o Bruno disse, você chega aqui no Brasil e ali você está ali com algum problema, com alguma questão que na parte da importação não foi bem resolvida e a alfândega vai passar ali o olho na documentação e às vezes algum erro bobo, alguma coisa que aos olhos normalmente a gente nem dá tanta atenção, né? Mas que a experiência poderia o fiscal vai olhar ali e vai te dar, às vezes, alguma multa, alguma questão ali que vai te trazer um prejuízo. Então, é estar bem assessorado, buscar uma pessoa de confiança, às vezes alguma indicação, alguma pessoa que faça esse serviço para você, que você tenha a confiança do processo, do início até o fim, para você ter esse produto dentro da sua... Produto ou serviço, né? Dentro da sua empresa, com um fim que você planejou desde o início, né? e com Para a ter um bom segurança lucro. necessária, né? Exatamente. Bruno, o que você, para nós finalizarmos aqui, o que você diria para quem quer importar ou exportar? Os cuidados, talvez. Aqui, a gente falando do pequeno empreendedor, começa logo. Mas comece pequeno, mas Ok. comece logo, porque Pé no chão. pé no chão, mas não deixe para amanhã, porque o comércio ele é muito rápido, cada vez mais. As tomadas de decisões têm que ser rápidas. Certo. Então, já comece logo, já contrate boas empresas, igual o Daniel falou, se cerque de bons profissionais, bons contadores, por aí vai, mas comece logo. Porque a gente conhece muito empreendedor que fica postergando, Ok. e aí passou 5, 10 anos, aí ele começa a contar as oportunidades que ele viu passar, não as oportunidades que ele aproveitou. Então, comece logo. Muito bem. Bruno, Daniel, normalmente a cada final de programa aqui, nós deixamos um texto da Palavra de Deus, importante para nós, confiamos no Senhor, não é? Em todas as etapas da nossa vida. Então nós vamos ler aqui um texto que está em Eclesiastes, capítulo 31, verso 14. E o texto diz assim: é como navio mercante, de longe traz o seu pão. Esse texto aqui, o Senhor está comparando a mulher que é previdente, né, ou trabalha na sua casa, providenciando também o pão. Ela faz uma comparação da mulher virtuosa. Mas aqui, naturalmente, deixa registrado para nós a referência que o Senhor faz aqui na palavra, mostrando que o comércio exterior já existia naquela época. Está falando aqui de navio mercante, né? De longe traz o seu pão, então de longe também trazemos produtos, alimentos, tantas coisas que nós usamos ou consumimos que são fruto dessa importação e exportação. Não é isso mesmo? É isso aí. Agradeço a você, Daniel, ao Bruno, pela participação aqui. Acho que nós temos assunto para outras oportunidades, outros episódios aqui no programa Empreenda Mais. E a você que está conosco, nós deixamos um abraço e continue na nossa programação da TV Manaim.